estava com os discípulos antes de ser levado ao céu. Ele estava no Monte das Oliveiras. E ali ele falou isso aqui, ó. Estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém. Olha o que Jesus falou. Ó, vai ter uma perseguição aí contra vocês, vai ter um tempo difícil, mas não saiam de Jerusalém. Por quê? Esperem que tenha uma promessa que eu fiz lá em João capítulo 14, eu fiz uma promessa para vocês. Não saiam de lá, que daqui a pouco essa promessa vai se cumprir. Olha lá o verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados, fala comigo, com o Espírito Santo. Até então, ninguém sabia o que era batismo com o Espírito Santo. Todo mundo sabia o que era batismo Por isso que ele foi com João Batista, se batizou. Ninguém sabia outro batismo, só esse de João Batista. É o batismo por imersão, é aquele que as religiões batizam as crianças, nós batizamos, batismo nas águas. Ele diz o seguinte: João batizou com água, mas vocês serão batizados, fala comigo, com o Espírito Santo. Guarda isso. Agora o verso 6. 7. Vou direto para o assunto. 8. É o 8 que eu quero. Mas recebereis poder. Olha só, Jesus falando. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele disse o seguinte: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois daqueles dias. E aqui eu fecho. Mas recebereis, fala comigo, poder. Presta atenção no que eu estou falando. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então... Assustou, irmão? Tudo bem, faz parte. Então, sereis minha. Então você vai poder fazer alguma coisa. Presta atenção de novo. Vou tentar ser muito prático. João batizou em água. Batiza, levanta. Ok, você é cristão. Você é de Deus, ama a Deus. Tudo bem, tudo certo. Só. Você não tem ousadia, direção, iniciativa, não tem nada. Você foi batizado, cumpriu um ritual e você faz parte de uma religião. Você é identificado. Amém? Só que ele disse: mas depois daqueles dias, não saiam de Jerusalém, porque vocês receberão a promessa de meu Pai. Vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. E aqui o verso 8 diz: depois que vocês forem batizados com o Espírito Santo de Deus, vocês receberão poder. Junto com o batismo com o Espírito Santo, vem poder para, fala comigo, testemunhar. Você sabe o que é testemunhar aqui? Aqui é risco de morte. Aqui era um tempo de perseguição e morte. Ter coragem de testemunhar e entregando a sua própria vida para morrer, só se tiver muito poder de Deus na vida. Porque aqui todo mundo, o normal era fugir. Aqui eles estavam sendo perseguidos. A igreja estava sendo perseguida. Jesus acabara de morrer. A igreja estava de luto. E todo que se identificasse como cristão também morreria. Seria perseguido e morto. Mas Jesus diz: mas vocês serão cheios do Espírito Santo, serão batizados e receberão poder para testemunhar em todas as regiões, em todos os lugares. Vocês falarão de mim e farão o que eu disser. Então, a nível de introdução, só para que você entenda onde nós estamos e o que isso tem a ver conosco agora.
ok? Feche os seus olhos comigo. Deixa eu orar, porque eu não posso pregar sem o auxílio dele. Pai, eu estou aqui. O Senhor trouxe seu povo aqui. Alguns não puderam estar aqui, outros tiveram suas dificuldades, outros estão viajando, mas nós estamos aqui. E nós que estamos aqui precisamos de Ti. E precisamos que o Senhor fale conosco nessa noite. Usa-me para o louvor da Tua glória, que eu tenha a palavra fácil e que eles tenham ouvido fácil. Que as riquezas da sabedoria, as pepitas do Teu conhecimento venham sobre a minha vida agora. Enche-me de revelação. Me revela a história por trás da história, me dá a ciência oculta de cada versículo, me direciona, me faz entrar profundo, Pai, para que o entendimento seja claro e que todos nós possamos entender o que o Senhor está falando. Nós precisamos levantar uma geração poderosa na terra, uma geração ousada e uma geração que anda no sobrenatural. Uma geração que sai do natural e entra no natural e transita no sobrenatural de maneira como se fosse natural. Deus, fala conosco nessa noite. Prepara os nossos corações. E até mesmo aquele que entrou aqui e não conhece a Bíblia, que ao sair daqui, o Teu Espírito torne esses versículos, essa palavra, esse culto tão claro, que ele sairá dizendo: eu entendi tudo que Deus quis falar comigo. Pai, fala conosco. Daremos a Ti todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E tudo aquilo que se constitua como empecilho, barreira no entendimento, no conhecimento, na mente e no coração desse povo, eu anulo agora pelo poder de Deus em nome de Jesus. Declaro que o Teu Espírito tem livre acesso aos nossos corações e inclusive ao meu, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, gente? Eu vou pegar o versículo de número 8 como pano de fundo. E esse versículo de número 8 vai nos trazer a ideia de Deus para nós nessa noite. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em todas as regiões. Gente querida, quando eu me converti, eu fui para uma vigília. Eu não sabia o que era vigília. E quando eu cheguei naquela vigília, eu vi muita gente, um pouco mais do que o número de pessoas que estão aqui, todos orando intensamente. Eu não sabia o que era orar. Então, num dado momento, eu entrei naquele tempo, naquele time de oração, e eu vi algo que marcou minha vida. Uma árvore inteira estava pegando fogo. O tronco dela, não as folhas, só o tronco dela inteiro pegando fogo. Eu fiquei maravilhado olhando aquilo, e eu fui chegando perto, meio com medo, e eu vi que não havia calor, não saía calor daquela árvore. Então, todas as pessoas estavam olhando para a árvore, chegando perto e começavam a pular. Eu era muito tímido, mas eu fui chegando perto e eu toquei. E eu peguei uma lasquinha, e aquilo estava aceso, era uma luz. E eu coloquei na roupa, todos colocaram na roupa, e nós fomos orando, e eu comecei a ter gosto, a sentir gosto de ir para os montes. Uma outra vez, fale assim comigo: o mundo natural viu o mundo sobrenatural. Porque nunca consegui explicar por que aquele tronco de árvore e a sua casca estava em chamas, brilhando. Eu nunca, cientificamente não tem explicação. Numa segunda vez,
eu fui e nós estávamos com muitos jovens e cantando e todo mundo indo para o monte. De repente eu vi um tapete de vagalumes e eu falei: galera, não pisem aí, não pisem nos vagalumes, deem a volta, todo mundo dá a volta. E nós fomos dando a volta. Era um tapete enorme, um lugar enorme de vagalumes. E todo mundo maravilhado, que lindo. Até que algumas meninas baixaram para pegar um vagalume. E quando pegaram, disseram: Rinaldo, não é vagalume, isso aqui é graveto. Graveto? Todo mundo voltou. E cada um começou a pegar gravetinhos e começou a colocar na roupa. Mais uma vez, inexplicavelmente, eu não sabia explicar aquilo, mas nós estávamos num momento de glória tão grande, o coração tão limpo, adorando a Deus, e aquilo ali, nós fizemos a vigília naquele lugar, e ali nós nos encontramos com Deus. Algumas coisas acontecem onde o mundo natural vislumbra o mundo espiritual. Tem coisas que acontecem que não tem explicação. Você vive, mas não tem explicação. É uma manifestação de glória. É um plus. É um algo a mais. Quando Deus nos chama para o seu evangelho, Ele não nos chama de forma comum. Ele trata cada um individualmente como Ele acha que deve tocar, chamar, atrair. Porém, Ele não nos deixa à mercê do caos e do anonimato e do acontecimento. Ele nos enche e nos prepara e nos estrutura para vivermos a vida de Deus aqui. E uma das coisas que Deus se preocupa é com o poder. Nós vamos entrar para esse mundo e nós vamos entrar num tempo de guerra. Nós vamos encarar o inimigo de frente e Ele nos capacita. Ele nos prepara, Ele começa a fazer-nos fortes, corajosos. Pescadores comuns se tornaram discípulos, de discípulos se tornaram apóstolos, de apóstolos se tornaram mártires, de mártires nós falamos deles até hoje. Homens comuns Deus tornou em guerreiros. Homens comuns desafiaram reinos, exércitos inteiros. Havia uma coragem além do normal, sobrenatural. Elias vai e desafia os profetas de Baal. Os profetas de Baal e os profetas de Acera eram 800. Ele desafia todos. Os 400 de Baal encaram o desafio e vai para um confronto para saber quem é Deus, contra um homem só. E um homem só desafia um reino, porque Jezabel era a rainha. É como se você levantasse hoje contra o sistema, sozinho, aqui no Brasil. E ele encara, e Deus responde com fogo na oração de Elias. Numa oração de 18 segundos, Deus responde com fogo e todo Israel começa a cantar: só o Senhor é Deus, um homem só. Deus, quando nos chama, Ele quer nos preparar. A minha, a sua vida é bombardeada pelo inimigo, todo o tempo. A Bíblia diz em Atos 1:5: e vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus. Gente querida, o batismo, a liturgia, o culto, o louvor, a palavra, tudo é muito bom. Mas tudo isso, sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos sobreviver. Aquele que nos sustenta nessa causa, que nos faz entender essa palavra, que abre o nosso entendimento para essa palavra, que mostra a Deus o Pai, que mostra o Filho, que revela os poderes do mundo vindouro, chama-se Espírito Santo de Deus. E quanto mais comunhão você tiver com Ele, mais do céu estará em você.
O poder de Deus em operação é aquele que une a fé que você tem. Paulo diz que cada um de nós tem uma medida de fé. A medida de fé que você tem é a medida que você conhece da palavra. Essa é a sua medida de fé. Não é o tempo de culto, nem o tempo de igreja, nem o tempo de evangélico. Não. A sua medida de fé está medido pelo conhecimento que você tem das Escrituras. E por isso que você pode aumentar. Mas a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem une a sua fé a essa palavra. E ele unge essa palavra, e essa palavra começa a produzir, fala comigo, sinais, milagres e maravilhas. Podemos falar bonito? Podemos. Pregar bonito? Podemos. Podemos ter uma boa retórica. Podemos cantar bonito? Claro que podemos. Podemos ensinar como ninguém, tornar isso aqui uma faculdade teológica? Podemos. Mas nada acontece nas mentes e nos corações sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que torna essa palavra viva. É ela quem faz o rema acontecer. É ela quem tira você só do logos do conhecimento e vai para a execução do rema. Faz isso ser gerado. Nenhum ministro de Deus pode ser bem-sucedido, pode ter vitória, pode ter sucesso, se não for revestido com o poder do alto. Nenhum. Estaremos fazendo teatro para Deus aqui. Estaremos tornando a igreja uma empresa da fé, onde a gente ganha dinheiro em cima da pobre e da boa fé dos irmãos. Sem o Espírito Santo, isso aqui mata, isso aqui obriga, isso aqui escraviza, em nome de um Deus que não se conhece. É o Espírito que nos revela o coração do Pai. O Espírito de Deus. Olha, quando eu me converti, eu achava que Jesus é que fazia todos os milagres, porque Jesus era o Filho de Deus. Amém, gente? Então, eu aprendi que Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. Ele era chamado, ele se intitulava Filho de Deus, então ele era Deus. E ele também dizia que ele era o Filho do homem, então ele era 100% homem. E eu achava que todos os milagres que Jesus fez porque era Deus. Até conhecer um pouquinho mais as Escrituras. Vai comigo. A Bíblia diz que em Lucas 3, 21 a 23, Jesus é batizado. No batismo de Jesus, João Batista o batiza nas águas. Ele levanta. E quando ele levanta, escuta o que aconteceu aqui. E aconteceu que todo o povo se batizava, sendo também Jesus, orando ele, fala, o céu se abriu. Jesus está sendo batizado, aquele batismo nosso. E o Espírito Santo, a primeira vez, que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Presta atenção. Até os 30 anos de idade você não ouve falar de nenhum milagre de Jesus. Ele não fez nenhum milagre até os 30 anos. Aos 30 anos ele é batizado. Quando ele é batizado, ele primeiro é batizado na lei de Moisés, no ritual de João Batista, para se cumprir a lei. Mas quando ele sai da água, o céu se abre. E o Espírito fala, e o Espírito vem sobre ele. Aleluia, presta atenção. E o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre ele. Ele é cheio do Espírito naquela hora. E ouve-se uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem aposto todas as fichas. É aquele que alegra meu coração, que me agrada. Esse é aquele que não vai falhar. Esse é aquele que representa o céu. E ele agora é cheio do Espírito Santo. Eu estou em Lucas 3, 22 e 23. Só que agora a gente vai para Lucas 4. Falando sobre ele,
olha agora como muda o repertório quando se trata de Jesus. A Bíblia diz que Jesus agora fala cheio do Espírito Santo. Viu como mudou? Viu como mudou? Antes ele era o homem Jesus, agora ele é cheio do Espírito Santo. Agora algo mudou. Não é mais um homem comum, ele é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele é levado, fala, pelo Espírito. Quando você é cheio do Espírito, você não direciona Deus. É Deus que te direciona. É como entrar lá em Ezequiel, lá 47, e o rio, ele inunda o ser, você não consegue mais direcionar-se dentro do rio. É o rio que te leva. É o que Jesus falou para Nicodemos: o vento assopra onde quer. Tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Então Deus vai levar aqueles que são dele, cheios do Espírito, em lugares que nós nem sonhávamos ir, nem imaginávamos ir, porque agora estamos cheios dele, para fazer a obra dele, a vontade dele, e fazer acontecer do jeito dele. Então Jesus agora tem duas coisas, fala comigo: autoridade e poder. Qual era a autoridade? A autoridade está aqui, ó, da palavra. Você que crê, conhece, gosta e usa a palavra, você tem, fala, autoridade. Mas a autoridade não é poder. Agora, ele cheio do Espírito Santo, ele tem também poder. Deixa eu ilustrar isso. Imagina comigo um guarda. Um guarda, eu vou usar um guarda do tamanho do Celinho. Vem, Celinho, aqui. Ó que guarda forte, venha. Olha que homem musculoso. Esse é um guarda, certo? Está vindo uma carreta em toda velocidade. O guarda é mais forte que a carreta, sim ou não? Faz assim para eles. Eu sou. Tá. Aí, só que o guarda vai fazer um sinal. O que a carreta vai fazer? A carreta é mais forte que ele, ou não é? Sim ou não? Quando a carreta vê esse sinal, o motorista vê, o que ele faz? Por que ele para se o guarda é mais fraco que ele? Fala, autoridade. Mas vamos dizer que a carreta tem alguma coisa errada, e ela fala assim: não vou parar não, não paro não. Então, a autoridade está onde? Na farda dele, o governo que ele representa. Por isso ele só levanta a mão, o carro para. Se ele não para, então ele tem também o poder. Cadê o revólver? Deixou em casa. Ele tem também a arma, ele tem também o poder. Entende isso, sim ou não? Quem não é cheio do Espírito Santo tem autoridade. Mas se acontecer alguma coisa em casa, no trabalho, na escola, com a família, não tem, falta poder. Por isso que, obrigado, irmão, autoridade e poder ficam à nossa disposição pela unção do Espírito Santo de Deus. Sem a unção do Espírito Santo, você não tem poder, tem autoridade. O que a autoridade faz? Ela cura pela fé. O que o poder faz? Ela cura porque você quer. O poder está com você. Jesus quer multiplicar os pães, ele ora e multiplica. Mas isso, multiplicar pães e peixes, não é normal. Fala comigo, é anormal? É anormal para nós, mas não para Deus. Porque para Deus não há impossíveis. Imagina comigo, em Lucas capítulo 1, o anjo chega para Maria, sauda Maria e diz assim: salve agraciada, você, Deus o Pai, te escolheu para ser mãe do filho dele. Olha o que o anjo fala para Maria.
Você foi bendita, escolhida entre as mulheres da terra. O ente que há de nascer em ti é santo, será filho do Altíssimo. Olha o que ela fala. Como isso é possível? Eu não conheço homem, eu não namoro, eu nunca peguei nem na mão de um homem. Como é que eu posso gerar? Aí, olha o que Gabriel fala. Virá sobre ti, meu Deus do céu, virá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. Virá sobre ti o poder. E sabe como é que ele termina dizendo? Por acaso há algo impossível para Deus? Ele falou, no mundo que você vive, Maria, você só gera através de uma relação sexual. No mundo de Deus, onde tudo é possível, é gerado pelo meu poder. Quando o poder do alto, do Altíssimo envolve alguém, ali não precisa de uma ação física, existe apenas um mover, e o maior poder da terra em operação, que nós não sabíamos, mas é o poder do Espírito Santo. E ele diz, o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso que algumas curas, deixa eu contar para você. Eu fui levado para um lugar onde havia uma criança em caso de já despedida desse lugar. E muitos pastores foram orar por essa criança. E ela continuou morrendo. Estágio terminal. E eu cheguei, os pais me encontraram de um jeito tão solícito, eu me condoí com eles. Me levaram até ela e eu disse, vocês têm fé? Creem que Jesus pode curá-la? A mãe virou e encostou assim no marido, começou a chorar, falou, eu não acredito, eu só não quero que minha filha sofra, deixa ela embora. O marido olhou para mim e falou assim, você entende a nossa situação? Falei, entendo, eu não preciso da fé de vocês. Eu tinha levado um óleo escondido, porque não pode entrar na UTI com óleo, e eu passei, depois que eu lavei a mão, eu passei o óleo na minha mão. E eu pus a mão naquela criança, por dentro da roupinha dela assim. E eu expulsei o espírito de morte. Eu me lembro que eu falei bem alto. Espírito de morte, eu ordeno, sai dessa criança. E declaro que ela vai cumprir os dias que Deus determinou para ela. E citei o versículo de Salmo 90:10. E ordenei que ele saísse e não voltasse mais. E saí de lá. Dias depois eles me procuraram. A criança estava fora de perigo, curada, saiu da UTI, estava no quarto, estavam felizes, queriam me dar presente, queriam nos visitar, queriam... Falei assim, não precisa. E eles fizeram uma pergunta. Por que muitos, nós levamos padre, pastor, oraram por ela, por que ela não foi curada? Aí eu respondi o que eu vou falar para você agora. O segredo não está em quem ora. O segredo não está em mim e nem naqueles que também falharam. O segredo está em quem está com você. O segredo está em fazer a oração certa contra o inimigo certo, no poder do Espírito Santo de Deus. Eu amo um versículo de Isaías 59:19, que diz que quando o inimigo vem contra nós como uma corrente de águas, o Espírito de Deus arvorará contra ele a sua bandeira. Ele se levanta na nossa frente. Ele nos protege. É o poder do alto. Ninguém vai ser bem sucedido se não tiver o poder do alto. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Depois de tudo isso, ele fala, recebereis, fala, poder. Você não vai ter só autoridade. Porque hoje, se você só tem autoridade, o que vai acontecer é o que aconteceu tempos atrás, que eu contei para vocês. Estava dormindo, 4 horas da manhã, me liga o
Uma pessoa aqui da igreja me ligou, pastor, vim na minha casa e tal. E meu olho nem abria de tanto sono. Eu nem ouvia direito. Eu falei, aqui meu filho está endemoniado, está quebrando tudo. E vem aqui, ele já quebrou isso, já quebrou aquilo outro. Maior prejuízo, vem aqui. Eu falei assim, irmão, põe o demônio no telefone aí. Ele falou, não pastor, vem aqui pastor. Ele vai quebrar tudo, não vai sobrar nada. Nós estamos em 4 segurando ele. Falei, põe o telefone no ouvido do demônio. Ele pôs, aí eu falei assim, alô? Aí ele falou, alô, quem está falando? Olha o demônio falando para mim, alô, quem está falando? Eu falei assim, pare de enganar seu pai. Eu falei assim, sai dele agora em nome de Jesus. E não perturbe mais meu sono. E aí ele voltou assim. Aí o irmão falou assim, ô louco pastor, ele saiu. Ele falou, ele não saiu. Ele nunca esteve aí. Seu filho está drogado. Você que não teve percepção. Ele só usou uma situação. Você acha o demônio falou, alô, quem está falando? Quero saber. O demônio sabe quem é você. Sem o poder do alto, a sua autoridade é quase nula. Você vai precisar do pastor e socorrer você, toda vez que alguém estiver doente. Você vai precisar do pastor e libertar sua casa. Você vai precisar do pastor, porque todo aquele que é cheio, fala do Espírito. Tem um plus a mais, gente. Não adianta. Você vê uma igreja aqui, você vê uma igreja boa, você vê uma igreja gostosa, mas você tem que entender o que Jesus faz. Jesus é o nosso modelo. A Bíblia diz que o homem Jesus agora fala, é dirigido pelo Espírito. Gente, vamos voltar para ele. Só que Lucas 4,14 diz que pelo poder do Espírito é que ele andava agora e a sua fama crescia. Quem é que torna você conhecido? Fala, o Espírito Santo. Ele faz o seu marketing gratuito. Ele começa a fazer, só que a Bíblia diz que ele foi ungido, foi cheio do Espírito. O verso 18 diz para quê? Olha só. O Espírito de Deus está sobre mim, pois que me ungiu. Fala, ungiu. Olha o poder que ele recebeu. Presta atenção agora, se isso cai com uma revelação profunda nos seus próximos anos de vida. A Bíblia diz, ele me ungiu para evangelizar os pobres. Você tem condições de levar essa mensagem do Evangelho. Ele me enviou para libertar, para curar todos os contritos de coração. Ele me ungiu para libertar o cativo, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele me ungiu. O poder do Espírito tem propósito. Ele tira você do lugar comum, coloca você no rol dos selecionáveis de Deus que vão abalar o mundo. Você não é mais um cheque comum, você é um cheque especial. Você não é um cartão comum, você é um cartão especial. Hoje é o cartão black, você é o cartão black de Deus. Você é alguém acima da média, não é mais o homem. Aqui a Bíblia diz, isso é o que o poder do alto opera nesse mundo através de nós. Ou seja, eu vou te levar para um texto aqui, você vai ficar de boca aberta. Lucas 5,17, você já leu esse texto e ainda não teve a revelação dele. Olha o que a Bíblia diz. Toda obra reveladora, redentora, salvífica, curadora, toda obra libertária, transformadora, só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos fazer sem Ele. Não há conversões, sem Ele não há ensino, não há libertação, não há revelação, não há entendimento. Sem Ele não tem céu na terra. O Espírito de Deus é o maior poder em operação nesse planeta, gente. E olha o que diz Lucas 5,17. Eu vou traduzir isso para Limeira, tá? E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e estavam ali assentados
os pastores, os padres, os líderes e os doutores da lei de Limeira. E eles tinham vindo de todas as cidades ao redor. Tinham vindo de Iracemápolis, Cordeirópolis, Rio Claro, Piracicaba, Americana, Santa Bárbara. Agora fala comigo junto. E o poder do Senhor. Meu Deus. Fala. E o poder do Senhor estava com ele. Sobre ele. Presta atenção. Para curar. O que isso quer dizer? Fala assim para mim. O que isso quer dizer? Não ouvi. Fala de novo, Priscila. Mais alto, mais alto. Quer dizer que quem fazia os milagres não era o homem Jesus. Era o poder do Espírito Santo sobre ele, agindo sobre ele. O poder do Senhor estava sobre ele para... Então, quando Jesus curava o cego, que poder é que curava? Fala, o poder do alto. Quando ele dizia ao paralítico, levanta, toma o teu leite e anda, que poder era esse que operava? Poder do alto. Quando ele falava para o surdo, mudo, para qualquer um, o morto ressuscita, que poder entrava em operação? Fala, poder do Espírito Santo. E agora me pergunta, por que o Espírito Santo e não Jesus? Vai, gente, assim eu não quero, assim eu não vou falar. Fala, por que o Espírito Santo e não Jesus? Porque Jesus ia voltar para o Pai. E o Espírito Santo ia continuar aqui. Significa que eu e você podemos fazer as mesmas obras que Jesus faz por causa do poder que opera em nós, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Dá uma salva de palmas mesmo ao Senhor. Houve um culto onde eu orei por um enfermo. Tinha uma pessoa doente, veio até mim, e eu me lembro, era uma menina, filha de uma pessoa que estava na nossa igreja, e eu orei com ela, especificamente só ela veio me procurar, porque ela acreditava que eu impondo as mãos sobre ela, ela seria curada. E eu orei, quando eu orei, ela foi curada na hora, algo que meses não tinha cura. Eu chamei a igreja inteira à frente, Senhor, é agora, hein? Segura aí. Eu falei, todos quantos estão com algum problema, sofrendo de alguma enfermidade, que queiram ser curados, saiam do seu lugar e venham para cá. E nós oramos e todas as pessoas foram curadas. Então alguém me falou no final do culto, Rinaldo, por que você fez aquilo? E se tivesse gente que não seria curada? Eu disse o seguinte, eu me fiei na palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, que Deus não faz acepção de... Se Ele curou um, Ele cura todos. Só vai da minha fé abrir essa porta. Eu tenho que ter entendimento daquilo que Deus quer fazer. Deixa eu lhe dar um outro exemplo aqui. Durante o louvor aqui, houve uma visitação de Deus. Eles perderam a visitação porque saíram do que estavam cantando. Foram para outra parte do hino que não tinha nada a ver. Era para continuar, para o fogo descer. É um incêndio que ia incendiar os corações. Eu tenho que estar em movimento, em sincronia com o que Ele está fazendo. Como Ele está movimentando o céu. Por que Ele entra? Por que Ele chega? Por que Ele muda? Por que Ele toma todo mundo? Porque ali, provavelmente no meio do povo, Ele já quer destruir todas as fortalezas do inimigo que estão ali. E Ele começa pelo louvor. O louvor atrai a glória de Deus, a presença de Deus. Ele está entronizado entre os louvores do seu povo. Quando você começa a cantar de uma forma que o louvor toca o céu, Ele vem. Eu e você temos que ter entendimento do que está acontecendo. Só o poder do alto é que nos fará diferenciados. A Bíblia diz
Eu vou rápido, gente. Em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crer. Mas quantas vezes você já não chorou para Deus para fazer um milagre na sua vida e não aconteceu? Nós nem mal sabemos o que é fé. Um dia um jovem de Iracemápolis, que o Roque conhece, ele veio até a nossa igreja católica, família toda católica, trabalha na igreja católica, na frente da igreja. Ele veio até mim com um tumor no cérebro, sua cabeça enorme. Ele veio, ele ouviu um culto nosso, e ele disse na casa dele: se aquele pastor de Limeira orar por mim, eu vou ser curado. E quando ele me falou isso, e eu vi, aquela coisa na cabeça dele, eu desviei o olhar, porque o meu olhar dizia: não dá certo isso aí não. E eu falei: seja feito conforme a sua fé. E eu ministrei a cura e ordenei ao câncer: sai dele e não volte mais. Seca-te pela raiz, e todas as células dele sejam restauradas, curadas, saradas, em nome de Jesus. Aquele menino está curado e está livre do câncer até hoje. Alguém que orou por alguém morreu. Depois me chamaram, eu fui lá com a família, e ele perguntou assim: por que fulano orou e morreu? Qual é a explicação para isso? Eu falei: não tem explicação. Nós não sabemos o contexto, só Deus sabe por que coisas ruins acontecem com pessoas que nós achamos serem boas. Eu não tenho todo o histórico, eu não tenho toda a explicação, mas eu sei de uma coisa: quando eu faço a palavra acontecer na minha vida, ela acompanha, o fruto dela chama-se sinais e maravilhas. A mãe da Cida me chamou, mulher de 74 anos, estava paralisada em cima de uma cama. Eu fui lá, eu toquei na perna dela, a pele saiu na minha mão. Eu pus o óleo na minha mão, aqui na perna dela. Quando eu fiz isso aqui, para declarar força de novo nas pernas, a pele sai na minha mão. E ela gritou de dor. Naquele momento, eu comecei a olhar em volta. Eu falei: Deus, tem uma guerra espiritual aqui. Aqui tem trabalho, aqui tem sacrifício, aqui tem oferenda. Me revela, me mostra. E eu falei: Espírito Santo, o que é que tem aqui? O que é que tem nesse lugar? E eu parei num quadro. Depois eu parei numa situação de um móvel que tinha ali em cima. Eu perguntei: o que é isso aqui? Ah, é não sei quem. Quem te deu isso? Eu ganhei de fulano, tal. E aquele quadro ali? Aquele quadro ali eu ganhei há muito tempo, assim, tal. Falei assim: ó, tira esse quadro, tira esse objeto daqui. Vai ali fora e queima isso. Ela falou: não, mas é sentimental. Estou há muitos anos. Falei: quanto tempo a senhora está na cama? É o mesmo período. Tira. Tirou, e quem disse que pegava fogo? Não pegava fogo de jeito nenhum. Jogaram álcool, jogaram tudo, nada pegava fogo. Eu falei: não tem problema. Eu fui lá e quebrei tudo. E eu voltei para ela, e naquele quarto, naquele momento, eu gritei: espírito de paralisia, por onde você entrou, eu ordeno que você volte agora e saia dessa casa. E eu libero sobre as pernas dessa mulher, sobre os ossos dessa mulher, saúde novamente. E eu ordeno a ela: levanta-te e anda em nome de Jesus. A mulher ficou olhando para mim na cama assim. Tipo, eu imagino que ela pensou: ei, esse cara deve estar maluco, ele sabe que eu não ando, eu levanto e ando, que negócio é esse? E eu peguei na mão dela e falei assim: olha, eu estou aqui para fazer a senhora andar de novo. Creia, porque o Senhor, não olhe para mim, nem para suas pernas, olhe para o alto, que de lá que vem a sua salvação. E Deus mandou te curar. A filha pegou de um lado, eu peguei do outro. Aquela mulher senta na cama. Quando ela senta, ela começa a chorar. E eu falei: desce dessa cama. O colchão era colchão de água.
ela desce, é alto o colchão, ela faz isso. Parecia uma múmia. Eu falei assim, agora dá o próximo passo. Vamos, pela fé. E ela foi arrastando igual uma múmia. Quem assistiu o filme da múmia aqui? Irmãos, vocês assistem televisão. Vai vendo aí, vou pôr doutrina aqui. Aquele filme de múmia, começou, ela assim, daqui a pouco ela estava assim, daqui a pouco ela marchando, daqui a pouco eu e a filha andando atrás dela para ver se ela não caía, e ela glorificando a Deus, adorando a Deus, e o poder do alto entrou naquele quarto e colocou aquela mulher de pé de novo. Poder de Deus. Eu e você temos acesso a esse poder. Ele se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você pode usar. Qual é o problema nosso? O problema nosso é que a gente não crê. É que a gente repassa a responsabilidade. Não. Eu vou contar um segredo para você que eu aprendi logo no início do meu chamado. Quando você é chamado, ou é convidado, ou alguém desesperadamente grita por socorro, se direcionando a você, é porque Deus quer te usar. Eu nunca digo não. Eu falo, Deus, uau, o Senhor quer trabalho mesmo, hein? Então vamos lá, porque... mas isso ninguém consegue. Eu não quero nem saber quem não conseguiu. Eu quero saber que eu vou falar o que está escrito. Eu vou dizer o que Deus diz. Fazer ou não fazer não é comigo, é com Ele. A minha parte é crer e fazer o que Deus manda. A de Deus é realizar do jeito que Ele quiser. Amém, gente? Olha o que a Bíblia diz. Atos 2:1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala, reunidos. É isso aqui, ó. Veja o sobrenatural de novo. O verso 2 diz, de repente. Olha lá. Estávamos todos aqui no culto e de repente veio um vento e começou a entrar um vento ali. E ele enche o lugar. Só que o verso 3 diz que as pessoas que não conheciam a Deus começaram a ver coisas. Eles esfregavam os olhos e falavam, o que é aquilo? Gente, peraí. Eu nem uso óculos, o que é isso? Olha só o verso 3 o que diz. E começaram e foram vistas por eles. Fala assim, foi visto. Gente, o sobrenatural estava em ebulição, acontecendo. Por exemplo, agora, você não está sabendo o que está acontecendo nesse mundo espiritual aqui. Você não está vendo, você está me vendo. Mas se fosse naqueles dias, a Bíblia diz, foram vistas por eles. Quem? Todos os transeuntes de Jerusalém que foram para a festa. Todo mundo que estava naquele mercadão começou a ver. Foram vistas línguas como que de fogo que pousavam sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falassem. Eles começaram a falar em medos, persas, árabe. Ele começou a falar em grego, em romano, em latim, em português. Vai saber, todas as pessoas que estavam lá ouviam do Evangelho na sua própria língua, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Houve um homem chamado Pastor Bento. Ele foi visitar uma mulher cega. A mulher se chamava Olívia. E ela, quando ela ouve o portão ranger e ele entra, ela diz, paz do Senhor, Pastor Bento. E ele, como a senhora sabe que sou eu se a senhora é cega? E ela disse, o Espírito Santo me falou que o Senhor estava me visitando. O Espírito Santo de Deus é a outra dimensão. É além do que você conhece como Evangelho. É além do que você acredita como Bíblia.
O poder do Espírito é inigualável. Ninguém sustenta o Espírito de Deus, ninguém pode com Ele. É Ele o responsável pela igreja. É Ele quem te leva até as alturas. É Ele quem te faz arrepiar. É Ele quem te faz cantar. É Ele quem te faz chorar. É Ele quem te faz amar a Deus sem você nunca ter visto Deus. Aleluia. Haviam jovens numa igreja chamada Assembleia de Deus em Santo André. Eles estavam todos abraçados assim e começaram a orar. Era o grupo de louvor. Começaram a orar e começou a sair uma fumaça do meio deles. O técnico de som, o pessoal saiu desesperado, está dando curto. É cabo desencapado, é alguma coisa queimando, é curto, tá, corre, corre. Quando chegou entre eles só tinha cimento, não tinha nada. O poder do Espírito Santo estava sobre aqueles jovens e eles começavam a ver, os que sentaram viam a fumaça da glória enchendo o templo. É a presença do Espírito de Deus que o Léo acabou de falar. Quando Salomão, quando fez a oferenda, Deus encheu o lugar. Os sacerdotes não ficavam de pé. Eu estava ministrando essa palavra numa cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. Uma mulher começou a falar em línguas bêbada, caiu prostrada falando em línguas. Deus, o seu poder é inigualável. Conta-se que uma certa vez as pessoas estavam todas envolvidas com a obra do evangelismo e tudo mais numa ilha, e muita gente se convertendo, eles fizeram uma igreja de bambu e de folhas de palmeira, e foram para dentro do lugar para orar, e todo mundo orando, de repente, depois de horas orando, aparece uma sirene dos bombeiros chegando lá para apagar o fogo. E os irmãos todos lá dentro, eles saem de dentro da igreja e vê uma multidão, a ilha toda, em frente à igreja, abrindo espaço para os bombeiros, para ver se de alguma forma apaga o fogo, e eles saem todos em chamas. A ilha inteira se converte. Eles tiveram uma visão sobrenatural do poder que estava caindo ali. Deus abriu os olhos físicos deles. Eles puderam ver um faneroce de Deus, uma manifestação sobrenatural. E o Espírito de Deus deixou todos participarem. E quando eles tocavam nas pessoas e viam que não era fogo, era um fogo de luz, toda a ilha recebeu Jesus. O maior poder da terra chama-se Espírito Santo de Deus. Sem Ele não há vitória em nossas vidas. Sem Ele não há evangelho. Sem Ele não há igreja. Sem Ele não há ministério. Sem Ele não há salvação. Sem Ele não há revelação do céu na terra. Sem Ele não há paixão por Deus. Sem Ele não há amor pelo reino. Sem Ele ninguém morreria por Jesus. É Ele quem nos convence dos nossos pecados. É Ele quem nos mostra nossas falhas. É Ele que, com o amor inigualável de Deus, perdoa os nossos pecados. E eu vou falar uma frase aqui, que eu não sei se você está preparado para ouvir, mas Deus vai até as últimas consequências pela sua vida. Ele não vai deixar você de graça para o inferno. Ele não vai perder você para o inimigo. Sabe por quê? Porque o maior poder nessa terra é dele, é o Espírito Santo de Deus. E Ele não desistiu de nós, Ele não desistirá de nós, Ele não vai abrir mão de nós, Ele vai até o fim. Acredite ou não, Deus não vai abrir mão de você. A Bíblia diz, em Atos 2, 15 a 17,
que aqui o derramamento de Atos 2, fala assim comigo, foi parcial. Olha como foi profetizado. E derramarei é parte, é parcial. Onde está exatamente esse versículo no Velho Testamento? Joel 2:28 diz que o derramamento, a promessa é um derramamento, fala, total. Não parcial, total. Joel 2:28 diz o seguinte: e derramarei o meu Espírito. O meu Espírito. Hoje, gente, eu era recém-casado, a Vânia está aí, a gente estava em lua de mel. Eu fui jogar pelo Campeonato Brasileiro no Paraná. Estávamos em aquecimento. A bola sai assim, aquecendo com bola, vai no meio das pessoas que ficam assistindo, e eu fui buscar a bola. Eu tinha feito um contrato por 1 ano naquele lugar. Tinha muito tempo ainda pela frente, era recém-chegado. Quando eu fui chegando assim, uma jovem, menina nova, bonita, olha para mim assim e começa a fazer isso aqui, ó. Eu só estou buscando a bola e voltando para o aquecimento do meu time. A menina começa assim, ela vira as costas e começa olhando para mim. O irmão dela, que estava lá, ela foi assistir o irmão treinar, ela tinha uns 18 anos, começa a gritar: Rose, Rose, você está maluca? Está indo para onde, Rose? O que aconteceu? O que você fez para ela, Rinaldo? Eu falei: fiz nada, fui buscar a bola. Ele vai, pega a menina de volta e fala: onde é que você vai? O que é isso? O que você está fazendo? Ele falou: quem é aquele rapaz que veio até mim? Ele não veio até você, ele veio buscar a bola. É o Rinaldo, um jogador de São Paulo que o time contratou aqui e tal. Ela falou assim: não deixa ele se aproximar de mim. Aí ele falou: por quê? Ele se chamava Polaco. Por quê? Tem uma luz muito forte sobre a cabeça dele, eu não aguento aquela luz. Não deixa ele se aproximar de mim. Então ele me contou, no aquecimento. Falei: Polaco, hoje à noite eu vou visitar você. Você vai me visitar? Vou. Eu vou jantar na sua casa. E eu levo a comida. Nós vamos jantar juntos. Vai eu e a Vânia. Eu e a Vânia em lua de mel, gente. Fomos visitá-los. Quando eu chego lá, um apartamento pequeno, eu chego, todas as pessoas estão ali, a Vânia cumprimenta as mulheres e tal. Quando eu chego, essa menina olha para mim e ela cai. Pá! Na sala da casa, ela cai. Todo mundo saiu correndo e falando assim: epilepsia, rápido, a Rose está com epilepsia de novo. Então procura álcool, procura sal, vai buscar. E eles começaram a procurar e eu fiquei ali na sala sozinho. Eu estava ali no sofá, ela caiu bem de frente comigo assim. Aí eu olhei do lado, vi que todo mundo correndo, preocupado com ela. E eu falei assim, fiz assim, ó. Pus as mãos na minha frente, na frente do meu rosto. Falei bem baixinho, porque eu não queria escandalizar, né? Não sabia. Você engana qualquer um, mas o Filho de Deus você não engana. E eu falei assim: sai dela agora, em nome de Jesus. Ah! Sextou, irmã? Foi esse o grito dela. E ela veio assim para pegar o meu pescoço, eu segurei o braço dela. E aí, você já sabe o que aconteceu, né? Eu vou matar ela, ela é minha, você entrou aqui, eu te odeio, eu vou acabar com a vida dela. E eu disse: hoje, o Deus vivo que é dono dela me mandou aqui. Se você queria acabar com ela, deveria ter acabado antes de eu chegar, porque agora eu vim te dar ordem de despejo, e eu te ordeno: sai dela em nome de Jesus. E a menina foi liberta em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Só vou contar um detalhe para estragar, para não ser tão perfeito assim. Que a gente não pode ter uma palavra tão perfeita. A Vânia ficou com ciúmes, foi na perna dela e fez assim. Quero saber se é demônio mesmo. Mas que foi liberta? Foi.
fala assim, pergunta para mim, pastor, por que essas coisas acontecem? Ó, nós estamos em 1000 pessoas aqui, só 100 falaram. Você quer saber mesmo? Fala assim, pastor, por que essas coisas acontecem? Não sei, mas quando você prega a palavra com o coração limpo, conforme diz o Senhor, a Bíblia diz que Ele responde com sinais e maravilhas, e o seu poder é inigualável. Aleluia! Eu não sei, eu só sei que acontece. Agora vem a parte para nós terminarmos. Aí, Anjo, todo mundo que falou R$1.000 essa semana, que falou aleluia, dá 2.000. Glória a Deus, 3.000. Oh, glória. Luciano, você deveria ter falado alguma coisa, você não precisa gastar tanto. Tá vendo? Deus ia bancar. É ou não é? Olha, a Bíblia diz assim, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, discussões, desejos vãos. Agora fala comigo, mas enchei-vos do Espírito.